Morreu hoje, aos 60 anos, Diego Maradona, um dos maiores craques da história do futebol mundial. Brilhante, com a bola nos pés, gênio e polêmico. Uma vida recheada de alegrias, como a conquista da Copa de 1986, e tristezas, como a suspensão por doping. Repleta de idolatria e passagens pelas páginas policiais. E aquela pergunta, quem é melhor, Maradona ou Pelé? Para nós brasileiros não tem discussão, né? Pelé é o rei do futebol. Mas vai perguntar para os argentinos. Para muitos deles, Maradona é um deus. Dios, como eles dizem. Para homenagear Maradona, a gente vai exibir agora um especial que conta a trajetória dessa lenda do futebol, vida e obra. Para quem já conhece, rever os lances mágicos nunca é demais, né? E para os mais jovens, é a oportunidade de conhecer quem foi e o que fez Diego Armando Maradona. Diego Maradona, 18 anos, é considerado o melhor jogador argentino do momento. Ele começou como gandula no campo do Argentino Júnior, seu time até hoje. Diego Armando Maradona nasceu em Vila Fiorito, bairro pobre do subúrbio de Buenos Aires, no dia 30 de outubro de 1960. Em 1981, o Boca Juniors, desafiando a recessão econômica na Argentina, desembolsou $1,5 milhão para ter El Pibe Maradona. Começava ali o casamento entre o clube e o jogador mais popular do país. No campo, a vitória foi do Boca, 3-0 fácil, com Maradona deixando dele. A grande vitória terminou com um grande gol. O zagueiro Córdoba cruzou para a área, Maradona dominou com corte seco, tirou o Fijol do lance e, tranquilo, procurou a brecha para fazer Boca Juniors 3-0. Contrato milionário para Maradona. O jogador argentino assinou hoje com o Barcelona. O passe custou $8 milhões, quase 1 bilhão e 600 milhões de cruzeiros. Na chegada a Barcelona, uma chuva fina impediu a festa que estava preparada há dias. Cercado de seguranças, Maradona seguiu para o hall do aeroporto. Lá, o tumulto era grande. Havia centenas de jornalistas e torcedores. Nem sempre cair e levantar era fácil, mesmo para um meia ágil e incisivo. O período de 2 anos no Barcelona foi conturbado, marcado por apenas uma Copa do Rei, muitas contusões e o início do envolvimento com as drogas. 2 anos depois de chegar com muita expectativa no time catalão, Maradona aceitou a oferta do Napoli e se transferiu para o futebol italiano, o mais competitivo do planeta nos anos 80. Mas antes vamos voltar àquele mesmo Camp Nou que Maradona conhecia tão bem com a camisa azul-grená, só que dessa vez vestindo outras cores. Barreira fica em cima da linha da área. Maradona por cobertura. Na trave, não entrou. Explode no goleiro Pfaff. Na segunda fase, a Argentina caiu no grupo de Itália e Brasil. Depois de perder para a Itália, a Argentina enfrentou a inesquecível seleção de Falcão, Zico e Sócrates em seu melhor dia naquela Copa. Ardiles, 5 minutos para terminar. 3-0 Brasil. Batista entrou. Maradona deu. Mas deu no estômago do Batista. Cartão vermelho para Maradona. A atitude de Diego na eliminação para o Brasil expunha o maior inimigo que o acompanharia em 21 anos de carreira: a falta de equilíbrio. Campeonato italiano, Maradona cobrou falta com perfeição, bola rasteira no canto, Napoli 1, Torino 0. Esse aí Maradona faz, hein? Ele recebe na direita, dribla um zagueiro e coloca macio no canto. Final, Napoli líder com 24 pontos, 2, Cesena 0. Hoje, Diego Maradona fez este golaço, o sexto, um gol que garantiu a vitória do Napoli sobre a Fiorentina. Um gol de alta categoria, tanto pelo domínio quanto pela finalização da jogada. Um gol com a marca de craque, com a marca de Diego Maradona, artilheiro do Fantástico neste domingo. Dentro de campo, jogo duro, numa batalha em que está valendo a classificação para as semifinais da Copa.
O pequeno grande Maradona é seguido de perto pelo gigante Terry Botti. Maradona domina, passa por 3 e lança Valdano. O zagueiro antecipa e atrasa mal. Maradona pula, dá um leve toque na bola com a mão e marca o primeiro da Argentina. Maradona arrumando seu espaço. Tentando Valdano. Pra área, subiu Maradona de cabeça. Gol! Subiu Maradona com a mão. Com a mão. O jogo continua. Maradona recebe no seu campo, passa por 2 e vai embora. Sempre com criatividade. Maradona vai para fazer um golaço. Maradona pintou um golaço. Golaço e que gol! Uma grande decisão contra a Alemanha. Aos 10 minutos do segundo tempo, a Argentina vencia por 2-0. Gols de Brown e Valdano. Maradona estava bem marcado. Aos 35, a Alemanha tinha empatado. Maradona estava bem vigiado. Aos 38, Maradona inventou meio metro para jogar. E o lançamento para Burruchaga demoliu a defesa alemã. 3-2. Maradona lançando. Burruchaga escapando. E na saída do goleiro faz o terceiro. Pode ser o decisivo. Termina a partida. A Argentina é outra vez campeã do mundo. Olha a comemoração. Você vê que o Brasil teve 5 escanteios a seu favor, a Argentina 1. O Dunga fica ali marcando a cobrança do Maradona. Mete bem a cabeça na bola, Ricardo Gomes para tirar. Finta em cima do alemão. Sai do Dunga. Olha o Maradona que eles estão machucados aí. Enfiou para Canija. Fez a finta e Tafarel bateu. E é o gol da Argentina. Lo lamento por los brasileños, pero yo quiero a mi país con toda mi alma y hoy mi país está contento. Lá vem a Alemanha com o Matheus, bota velocidade, enfiou na frente para Werner, vem por baixo, vai pro chão, o juiz vai dar pênalti. Pode estar sendo decidida a Copa do Mundo. A parada de Breme e Goicoechea, o Breme já fez gol de pênalti na Copa. Goicoechea já pegou 4 pênaltis na Copa. Autoriza a conexão, partiu Breme, bateu. Maradona chorou. A suspensão de Maradona por causa do uso de cocaína, que deve ser anunciada amanhã, é o auge, ou melhor, o ponto mais baixo de um processo de decadência que começou a se acelerar há cerca de um ano. Os vestígios de cocaína no resultado do exame antidoping de Maradona não foram mais do que uma confirmação. No começo desse ano, Maradona tinha sido chamado a depor na justiça italiana depois que 5 moças o acusaram de lhes oferecer cocaína. Até então, o craque ainda sorria no meio do furacão. Mas a descontração e a alegria ficavam cada vez mais restritas à relação com a bola e os colegas de time. Querido pelos companheiros, Maradona guardava como amuleto uma camisa canarinho dada pelo amigo careca. Que tem Antônio. Bebeto! Romário! Carequinha! O povo napolitano não consegue condenar o craque que mais alegrias deu à cidade. Maradona ganhou o primeiro campeonato italiano para o Napoli depois de 60 anos. Fez 81 gols em 188 jogos. Faturou a Copa UEFA e mais uma Copa Italiana em 89. Ele treinou como nunca, perdeu 18 quilos e logo na estreia calou a boca dos críticos. O Maradona de 94 era o gênio de sempre. O passe genial. O drible desconcertante. O alto preço do talento na hora de ser caçado pelos zagueiros. O sabor de vingança na inesperada volta por cima. Mas o sonho de brilhar em mais uma Copa começou a ruir neste momento.
Depois do jogo contra a Nigéria, Maradona deixa o campo junto com a enfermeira. Tinha sido sorteado para o exame antidoping. Exatamente 19 horas depois da denúncia oficial, os dirigentes da FIFA revelaram o nome do acusado. Simplesmente a maior estrela das 3 últimas Copas, o jogador de futebol mais famoso do mundo em atividade. O exame encontrou na urina de Maradona 5 substâncias proibidas, todas derivadas da efedrina. Os anos seguintes mostraram um homem cada vez mais obeso e com coração dilatado. El Pibe viu a morte de perto pelo menos 2 vezes. A primeira internação séria foi no início do ano 2000. Maradona estava em Punta del Este, no Uruguai, quando sentiu-se mal e foi levado às pressas por uma ambulância ao hospital. 4 anos depois, Maradona assistia a um jogo do Boca Juniors na Bombonera, quando sentiu-se mal e voltou a ser internado às pressas. De acordo com o último boletim médico, Maradona teve uma leve melhora, mas seu estado permanece grave. Ele está com pneumonia e respira com a ajuda de aparelhos. Segundo os médicos, sua função cardíaca é aceitável para o quadro, o que não deixa de preocupar, já que Maradona teve um problema no coração há 4 anos. Ele se salvou e, com 121 quilos, se submeteu no ano seguinte a uma operação de redução de estômago. Mais magro, voltou a se exercitar e até se arriscou em partidas beneficentes, como nessa em dezembro de 2005 no Rio de Janeiro, organizada por Zico. Chegou ali o Zico, chegou o dono da festa, né? Pra botar a ordem ali o Zico, pra trazer o Maradona pra dentro de campo. Cumprimentando ali o Djalminha, dando um abraço no Djalminha e o Maradona. Em ótima forma física, a gente pode ver, aguentando correr e vindo para o segundo tempo agora com disposição. Sim, com 53 quilos menos, pero contento. Contento de poder estar todos os dias junto a mis hijas e poder disfrutar de um jogo como esse. 20 anos depois, o destino dava a Maradona a chance de um tirateima com a Alemanha. O placar histórico marcava 1-1. A favor da Argentina, o título de 1986. Contra o vice de 1990. Vamos, muchachos, vamos, que ellos hablaron. Nosotros hablamos na cancha. Nosotros hablamos en la cancha, muchachos. Os alemães não só cumpriram o que prometeram, como o fizeram de maneira rápida e cruel. Invadiu, tocou, Clóvis, a bola e o gol! A goleada de 4-0 pôs fim ao sonho de Maradona ganhar seu segundo título pela seleção, mas revelou um líder leal. Em vez de se retirar cabisbaixo, foi a campo e consolou os jogadores. Hago lo que piensa Maradona y no trato de imitar a Pelé. O sea, ya te digo, sabiendo de que fue lo mejor de todos los tiempos. Quem sou eu, Maradona? Quem é você? Você quer ser eu e eu quero ser você. Tomó la pelota, sereno en su acción, gambeteando a todos, se enfrentó al arquero y con fuerte tiro quebró el marcador. ¿A qué hora vamos a parar? ¿A qué hora vamos a parar? ¿A qué hora vamos a parar? Vamos a quedar Há menos de um mês, no dia 30 de outubro, Maradona completou 60 anos. E no dia 1º de novembro, o Esporte Espetacular exibiu uma reportagem especial sobre o craque argentino. E o exercício foi o seguinte: se existissem as redes sociais durante o auge do Maradona, como teria sido a relação dele com a superexposição da internet? Um homem que ganha a Copa do Mundo sozinho.
Isso é realmente inigualável na história do futebol. O Maradona ganhou a Copa de 86 sozinho. Maradona bota a Argentina na frente. A gente não tem aqui a igreja do Pelé. A gente não tem aqui a igreja do Zico. A gente não tem aqui, sei lá, a igreja do Ademir da Guia ou do Roberto Dinamite. Cara, lá eles têm a igreja do Maradona, cara. Um cara que com uma perna só, com um pé só, ele entrava em campo, nunca abandonou o barco. Maradona foi o primeiro jogador midiático em uma época em que o futebol ainda não era midiático. Antes que tudo pudesse ser compartilhado, curtido, comentado, julgado, o mundo assistiu a um Maradona no auge e também em queda. Durante 10 anos, entre 1984, quando trocou o Barcelona pelo Napoli, e 1994, flagrado no exame antidoping na Copa do Mundo, ele foi o principal jogador de futebol do planeta. Era o foco das revistas e jornais. Às vezes pela genialidade única, às vezes por fraquezas comuns. Era um sujeito performático por natureza. Então, quando acontece de um exibido por natureza, um exibicionista por personalidade, se ver cercado de atenção, isso é potencializado. É um daqueles pioneiros do que eu, anos atrás, chamei de futepop-bolista. Essa mistura do futebolista com o ídolo pop. Eu acho que a vida toda do Maradona está entre amores tremendos e ódios muito profundos contra ele. E eu acho que tudo isso seria expressado nas redes sociais. Se ele vivesse hoje o auge do sucesso dele, ele ultrapassaria o Cristiano Ronaldo em número de seguidores, com certeza. Ele seria uma das pessoas mais seguidas do mundo. Porque justamente ele misturava o talento inconfundível, né? Ele era um gênio, com a polêmica. Então é uma mistura realmente que interessa muito o público. Com o celular na mão de Maradona, a sua grande Copa, México 86, certamente teria sido diferente. Eu era uma jovem repórter cobrindo esporte, né? Numa época em que pouquíssimas mulheres cobriam o esporte. Eu olhei para todos os repórteres, eu cumprimentei, disse: oi pessoal, tudo bem? O treino já começou? Não. E o Maradona, ele está aí? As pessoas começaram a rir, isso até hoje está muito claro. Eles começam a rir e dizem: claro, o Maradona está aí, ele só está esperando você chegar. Fui até o vestiário, que era próximo, bati na porta, né? E disse: olha, eu sou a Isabela Scalabrini da Globo, nós estamos aqui com a equipe, eu gostaria de falar com o Maradona. Isabela. E em menos de um minuto, ele abre a porta e sai sozinho e vem andando na minha direção. Maradona, uma pergunta para o povo do Brasil. A seleção favorita deste mundial, qual é? Se pode dizer que é Brasil, que é França. Ele me ajudou a superar um episódio de machismo, porque foi o que aconteceu. 3 anos mais tarde, os dois se reencontraram quando ele veio ao Rio de Janeiro para a Copa América de 89. Oi, com licença, tudo bem? Lembra da gente da Copa do México? Lá? No México, entrevistamos muito você lá. No Brasil, lembra? Como vai? Tudo bem? No Brasil e com os brasileiros, Diego se sentia em casa. E a carne brasileira é boa? É boa, pero da Argentina é melhor. Os grandes amigos brasileiros, Maradona fez em Nápoles. Ele veio, me deu um abraço, falou meio em portunhol lá, tudo enrolado. Ele falou: aqui eu tô no quarto do lado, você está em casa. Qualquer coisa que você precisar, você pode bater lá a hora que for. Prazer realmente de ter me divertido com ele. Se a FIFA, né, pudesse criar, né, um troféu das duplas no mundo mais conhecida, eu tenho a certeza que a gente estava juntos. O jovem talentoso, criado na periferia do sul de Buenos Aires, revolucionou o discriminado
sul-italiano. Quando juntam esse legítimo representante das classes menos favorecidas da Argentina com a região menos favorecida da Itália, deu liga. A Copa da Itália em 90 é especial para os argentinos. Sem dúvidas, o Maradona mais argentino é o Maradona da Copa de 90. Eu acho que não há um Maradona mais argentino que aquele. Maradona. Finta em cima do alemão. Sai do Dunga. Olha o Maradona que eles estão machucados aí. Enfiou para Canija. Fez a finta em Tafarel. Bateu. A ordem era, no setor que ele caísse, a gente ou tentava interceptar o passe para o Maradona, ou no setor que ele caísse, quem estivesse mais perto tirava o espaço dele. Falei, pô, não dá tempo. O cara é diferente. A gente, todo dia nós estamos com o cara. Enfiou para Canija. Fez a finta em Tafarel. Bateu. E é o gol da Argentina. Maradona nunca poderia imaginar que aquele jogo contra a Nigéria, na Copa de 94, era também o último pela seleção argentina. Deixou o campo distribuindo sorrisos, de mãos dadas com a responsável por conduzir os jogadores sorteados até o exame antidoping. Ele testou positivo para a efedrina, uma substância utilizada para o emagrecimento e proibida pela FIFA. E a imagem daquela mulher buscando o Diego no campo de jogo criou uma teoria conspiratória que até hoje tem seus adeptos. Queriam Maradona fora da Copa do Mundo? A verdade é que houve enfermeiras em vários jogos. Mas nós, argentinos, tínhamos olhos apenas para o Maradona. E a dor foi tão grande que era mais fácil colocar a culpa em outra pessoa. E colocamos a culpa em uma enfermeira, que nem mesmo era enfermeira. Outro golpe em quem já carregava o peso de ter sido flagrado e punido por uso de cocaína em 1991. Um empregado que Maradona teria mandado à Argentina para trazer um pacote aqui para a Itália, voltou trazendo a encomenda e foi direto à polícia. Segundo o ex-empregado delator, o pacote teria cocaína. Vou conversar, vou abrir, ele abre, será que foi, não foi? Pô, a gente pega a gente de surpresa. Maradona llorando, luego de ser detenido. A gente tinha até um projeto de final de carreira terminar junto no Brasil. Nós vamos jogar no Santos. Vai vestir a camisa número 10, que era do Rei. E eu vou a 9 e eu vou lá no Boca, que vai a mesma coisa. Se era um sonho realizar isso aí, mas infelizmente não deu certo. Com a cabeça baixa, com lágrimas em seus olhos. Ele só fez mal para ele. Os problemas que ele teve, na verdade, fizeram mal para ele. E se você estivesse no lugar dele, como seria? Então as pessoas acabam se compadecendo e às vezes se identificando. Se eu fosse Maradona, viveria como Cada vez que Maradona chorou, eu também chorei. E a cada vez que Maradona sorriu, eu também sorri. Eu sonreí. Quantos foram os Maradonas? Quantas foram as vidas nesses 60 anos? Uma das frases que define a nós, os maradonianos, é: não julgamos Diego pelo que ele fez com a sua vida, mas sim por aquilo que ele fez com a nossa. Maradona sempre ressuscitou. Sim, são gêmeas. Tem 9 anos. Quando eu conheci a mãe das minhas filhas, e isso já tem 20 anos, eu disse: se tivermos 2 filhas, gostaria que uma se chamasse Mara e a outra Dona, em homenagem a Diego. Ele pode ter cometido os mesmos erros de qualquer outro Diego. No final de 2010, descobrimos que seríamos pais e que era uma gravidez múltipla, de 2 bebês. Mas seus acertos foram únicos. Os acertos do único Maradona. E em 26 de julho de 2011, nasceram Mara e Dona. Afinal, quantas curtidas mereceria esse gol? Muita idolatria, quanta história.
Uma história humana, com vitórias e derrotas. Diego Maradona vai ficar para sempre na memória de todos que amam o futebol.